Graça e paz, irmãos. Eu gostaria nesse momento de estar compartilhando uma palavra diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, esse tempo, que nós não sabemos direito quanto tempo nós vamos ficar sem nos reunir dentro das nossas casas. Talvez a tendência seja aumentar ainda mais as restrições de saída. Então, para isso, eu pensei em compartilhar algo desse livreto do Henry Nouwen, que é o Espaço para Deus, principalmente o capítulo 2, que fala sobre seu reino em primeiro lugar. E eu vou abrir a Bíblia, gostaria também que você estivesse abrindo, em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal. Então, eu queria estar falando um pouco sobre a vida espiritual. O que é ter uma vida espiritual? Talvez essa pergunta para você não faça muito sentido se você não tem um anseio por uma vida mais profunda em Deus, por buscar a sua presença. Mas saiba que Deus está querendo nesses dias falar com você a respeito da vida espiritual. Ele quer te levar mais profundo no rio da sua presença. E se você já tem esse anseio por uma vida espiritual, que esse tempo seja um tempo desse aprofundar-se, desse entrar nas águas do Senhor de uma forma diferente, peculiar, que cremos que é o que o Senhor está fazendo nos nossos corações, o que Ele quer fazer nos nossos corações. Esse texto que nós acabamos de ler não mostra Deus nos tirando dos nossos eventos, das nossas atividades. Jesus não fala que o que nós fazemos não tem importância, valor ou utilidade. Não é isso. Mas a resposta de Jesus para a nossa vida cheia de preocupações, que aqui nós vemos muitas preocupações que podem vir a um coração, a resposta dele é diferente. Ele nos pede para que nós estejamos substituindo o centro de gravidade da nossa vida. Em torno do que você tem gravitado? O que está no centro da tua vida? Ou seja, ele pede para que a gente esteja mudando de atenção. Tiremos do centro as muitas coisas e coloquemos no centro uma única coisa necessária. Essa única coisa necessária vai estar no centro de todas as coisas. Ele não fala para nós mudarmos as nossas atividades, os nossos contatos, nem mesmo o ritmo da nossa vida, mas é uma mudança de coração, algo acontecendo dentro de nós. Isso torna tudo diferente. Mesmo quando tudo
fora pode estar igual, a mudança do nosso coração, ela pode tornar todas as coisas diferentes. Por isso, buscar em primeiro lugar o seu reino, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O mais importante é onde está o nosso coração. Quando nos preocupamos, significa que o nosso coração ele está no lugar errado. Pense nisso. Quando nos preocupamos, significa que o nosso coração ele está no lugar errado. Se colocarmos Jesus no centro, todas as outras coisas elas se encaixam. Tudo pode continuar igual, mas se Jesus for colocado no centro, vai ser tudo diferente. Assim também como o inverso é verdadeiro. Tudo pode estar diferente ao redor, mas se Jesus ele não estiver no centro, não vai adiantar nada, não vai ter mudança nenhuma. Ele precisa ser o centro. O que eu quero dizer? Que nós podemos, nesse tempo, perder a oportunidade de entrar na presença de Deus, de orar, de interceder, de ler a palavra. Tudo pode ter parado ao redor de nós, mas se Deus não for o centro, não vai adiantar nada, não vai ter mudança alguma. Nós precisamos entrar nessa intimidade, mas se Jesus não for o centro, tudo ao redor vai continuar a mesma coisa. E o que é o centro? Jesus chamou de reino, o reino do seu Pai. Um coração que busca o reino do Pai também é um coração que busca a vida espiritual. Colocar a vida do Espírito, que está em nós e entre nós, no centro de todas as coisas, isso é buscar o reino. Vamos ver como o Espírito de Deus se manifesta na própria vida de Jesus. Ele tinha uma vida agitada, uma vida de muitas tarefas. Abre a tua Bíblia no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. A partir do versículo 32 diz assim: À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois isso é o que eu vim, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Então a gente vê que Jesus ele tinha muitas tarefas, mas ele não era como que um fanático que estava querendo levar a sua mensagem a qualquer custo. Ele também não era um zelote e estava buscando também cumprir metas. Não, o relato dos evangelhos não nos mostra uma pessoa que estava aí desesperado, querendo fazer coisas a qualquer custo. Os evangelhos nos mostram um filho simplesmente interessado numa coisa somente: fazer a vontade do Pai. O que marcou o ministério de Jesus foi uma obediência resoluta ao Pai. As primeiras palavras de Jesus, registradas no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 49, diz assim: E ele lhes respondeu: Por que me procurais? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu Pai? Suas primeiras palavras, você vê aí, ele já estava indo para a casa do Pai. Algo ele tinha que fazer por causa do Pai. E as suas últimas palavras no Evangelho de Lucas, capítulo 23,
no verso 46, diz assim: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Suas primeiras e suas últimas palavras tinham a ver com o Pai. Assim era esse filho, nessa busca constante por sua vontade. O único interesse de Jesus era fazer a vontade do Pai. Em João capítulo 5, verso 19, diz assim: O filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. As obras de Jesus, as palavras de Jesus, elas vinham do Pai. Então aqui nós vemos que Jesus, ele é o homem obediente. Romanos 5,19, Paulo fala que pela desobediência de um homem, que era Adão, muitos se tornaram pecadores. E pela obediência de um homem, muitos se tornaram justos. Esse homem é Jesus. O centro da vida de Jesus é um relacionamento de obediência ao Pai. A conotação que nós temos dessa palavra obediência na nossa sociedade hoje é uma conotação negativa, né? Pensamos em obediência como tarefas que nós temos que fazer, como um pai zangado que está com ameaças, trazendo castigo sobre o filho. Mas isso não tem nada a ver do relacionamento de Jesus com seu Pai. A sua obediência consistia numa atenção total à vontade do seu Pai amoroso, que com ele falava constantemente. Entre o Pai e o Filho, há somente amor, confiança, glória, entrega e abertura. E esse é o relacionamento que Deus quer trazer também nas nossas casas, nas nossas famílias. Então, nesse momento, eu queria fazer uma oração, antes de continuar, para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja realizando essa obra em nós. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, eu peço que nesses dias, em cada casa, em cada família, o Senhor possa estar fazendo uma restauração em relacionamentos que estão quebrados, relacionamentos de pais e filhos que não são como o relacionamento do Senhor com Jesus. Peço que toda a amargura venha cair por terra, toda a raiz, Senhor, aquilo que está no coração, os traumas de relacionamento, venham cair por terra diante da Tua presença. Clamamos para que o Senhor se revele a nós nesse tempo e o Senhor esteja trazendo cura nos relacionamentos dentro dos lares, tanto de pais e filhos, de marido e mulher, de irmãos, Senhor. Venha acertar, Senhor, os relacionamentos em nossa casa, em nossa família, no seio da igreja, em nome de Jesus. Amém. O centro do reino é esse amor divino, que inclui tanto o amor de pais com filhos, do marido com a mulher, inclui relacionamento de amizades, inclui relacionamento de um professor com seu aluno, de irmãos. Todas estas expressões de amor, elas estão nesse amor divino e talvez algo mais que as expressões humanas não conseguem mostrar, está nesse amor do Pai, do Filho. Esse amor é tão intenso, é de tamanha entrega, que esse amor é a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito Santo. É um espírito de amor que envolve o relacionamento do Pai com o Filho. Deus é essa comunidade eterna de amor. O centro e a fonte da vida espiritual de Jesus é essa vida de sensibilidade à voz e à vontade do Pai, num espírito de amor. Jesus, tudo que ele fazia, se ele estivesse comendo, se ele estivesse andando por todos os lados, né, se a gente vai estar jejuando, o que você possa estar fazendo. Né? Na vida de Jesus era assim, orando ou agindo, viajando, ou se ele estava descansando, simplesmente dormindo.
pregando ou ensinando, se ele estava expulsando demônios ou curando, tudo foi feito nesse espírito de amor. Não havia nada que Jesus fizesse que estivesse fora dessa vontade, né, rendida à vontade do Pai. Tudo que Jesus fez foi fundamentado apenas em uma única coisa: ouvir o Pai numa intimidade de amor perfeito. E o alvo, o propósito do ministério de Jesus é te introduzir, é nos introduzir todos nós nessa mesma intimidade, nessa comunidade eterna de amor. Nossa vida é destinada a se tornar como a vida de Jesus. Ele veio nos dar a sua própria vida. Não somente nos libertar dos grilhões do pecado, mas também nos levar a uma intimidade com o Pai, a um relacionamento de amor, de entrega, de confiança ao Pai. Essa transformação radical em nossa vida, ela é obra do Espírito Santo. Em João 16, Jesus disse que quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito nos leva à plena verdade da vida divina. Verdade não significa ideias, doutrinas, mas verdadeiramente relacionamento com o Pai. Assim como era o relacionamento de Jesus, do Filho com o Pai. Isso era a verdade. E nós podemos entrar nisso, através de Jesus, entrar como que nesse noivado divino, nessa vida abundante. Ter uma vida espiritual não nos tira, não nos remove do mundo, mas até mesmo nos aprofunda no mundo. Viver no Espírito de Jesus é viver de tal forma a fazer as mesmas obras de Jesus e ainda maiores. Entrar no relacionamento de obediência do Pai. Não é sair do mundo, não é abandonar família, não é abandonar emprego, não significa que você vai se afastar da política, da literatura, das artes, não é nada disso. Mas a boa nova é que nós somos transferidos das muitas coisas, das muitas preocupações para o reino do Pai, para o reino do seu amor. A boa nova é que nosso coração ele é liberto das pressões do mundo, da coerção do mundo e coloca o nosso coração numa única coisa necessária. De fato, ter a vida espiritual requer mudança de coração, uma conversão. E essa conversão ela pode ser repentina na vida de uma pessoa, ou ela pode durar um longo processo, passar por etapas. Quando o coração está fixo naquele reino, nossas preocupações, lentamente, elas são deixadas para trás. Porque as muitas coisas que nos traziam inquietações, que trazem esses apertos, essas muitas coisas, elas começam a se encaixar. Se a nossa vida está gravitando em torno da única coisa, que é o relacionamento com Deus. É o Espírito que habita em nós e está entre nós, entre aqueles que creem. Esse Espírito é o centro da nossa vida. Esse é o reino de Deus. Isso é que nós devemos buscar. Quando buscamos a vida no Espírito de Cristo, conseguimos ver e entender melhor como Deus nos guarda na palma da sua mão. Nessa situação de hoje que nós vivenciamos do coronavírus, isolamentos, incertezas e abalos, existe um chamado, uma trombeta está soando. E dentro da tua casa, você vai perceber um Espírito que suavemente, ele te chama para entrar mais profundo nesse reino. Que a vida de Cristo no Espírito seja o desejo mais profundo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Quero orar nesse momento. Fecha os teus olhos mais uma vez. Pai, nós
Queremos colocar todas estas coisas que estão ao redor no seu devido lugar, Senhor. Mas a partir desta vida interior, a partir desse relacionamento de amor com o Senhor, quero pedir que mesmo no meio a tempestades, mesmo em meio às agitações dos dias atuais, o Senhor seja o centro da nossa vida, o Senhor seja o nosso lugar de descanso, o Senhor seja aquele que está presente, que nós temos certezas de fé e podemos confiar totalmente em Ti. Trazemos todas as coisas também diante do Senhor. Todas as situações ao redor nós apresentamos também diante do Senhor. Queremos que o Teu Espírito nesse tempo nos leve também a interceder de maneira correta, para que o Teu reino prevaleça nesta terra. Jesus, nós ansiamos por Tua vinda. Que essa trombeta que hoje está soando na nossa nação e em todo o mundo, a gente possa estar ouvindo, nós possamos render o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.